Agora é oficial. Abel Ferreira renovou com o Palmeiras até o fim de 2024. O Palmeiras acaba de anunciar, ou seja, Abel Ferreira continua. Toda aquela campanha da torcida do Palmeiras, pedindo para a esposa dele vir para o Brasil, com plaquinha nos estádios, tá aí, ó. Tá aí o anúncio do Palmeiras, que ele ficou, é o dia do fico, Abel Ferreira segue no Palmeiras. Eu vou até levar agora a palavra para o Pedro. O Pedro, que a gente diz aqui que é abelista, que é o cara que sempre defendeu o Abel. Pedro, pode rir à toa, garoto. Agora, Abel Ferreira ficou no Palmeiras e é um cara, né, Pedro, que se já não merece estátua, daqui a pouco vai merecer, porque é o único técnico que tem 2 Libertadores, campeão de Copa do Brasil, e o que eu falo sempre, eu admiro muito a personalidade do Abel, de não querer sair por cima. Muito treinador fala, ganhei tudo, agora eu vou sair. Ele não. Ele ficou, ou seja, confiança no trabalho, né, Pedro? Olha, Pilhado, é aquela coisa, né? Eu sou jornalista, então eu não fico nem feliz, nem triste com uma notícia dessas. E como jornalista eu tenho que dizer a verdade, não me pautar por polêmicas ou por achismos, coisas do tipo. Eu acho que assim, o Palmeiras teve 3 técnicos de seleção brasileira em sequência. Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, o Mano Menezes. E até conseguiu, né, alguns resultados, conquistou títulos, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil no decorrer dos anos, né, fruto também da sua boa administração. Mas Libertadores mesmo, que é a grande obsessão do torcedor palestrino e que a gente acompanha no dia a dia, não só do torcedor do Palmeiras, né? Se você perguntar pro torcedor do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, todo mundo vai dizer, vai apontar Libertadores. E ele chegou, conquistou 2 taças Libertadores, que para mim é um feito e tanto. Você não ganha 2 Libertadores à toa, por acaso, não cai da sua mão, não cai do céu 2 Libertadores, eu penso dessa forma. Tem que existir um trabalho. Ele pegou na primeira campanha, é óbvio, né? O Luxemburgo fez ali a campanha na fase de grupos, o Abel pegou a partir do mata-mata, ainda assim, adversários complicados como o River Plate, na decisão, o Santos, aquela final brasileira no Maracanã, e a partir da segunda campanha, aí sim, né? 100% o Abel Ferreira, desde a fase de grupos, e passou por Atlético Mineiro, Flamengo na decisão, o clássico contra o São Paulo. Apesar de ter tido adversários fáceis, podemos colocar dessa forma, na fase de grupos, pegou adversários de outro calibre na fase mata-mata e foi passando no seu estilo, na sua maneira de jogar. Eu acho que futebol, acima de tudo, é estratégia. A gente tem aqui o nosso gosto pessoal, e eu estendo aqui o meu comentário. Eu acho que, por exemplo, Chelsea ou Manchester City, igual a gente viu na final da UEFA Champions League. Eu gosto mais de assistir o City, mas não tiro os méritos do Chelsea, que é uma equipe mais forte defensivamente, uma equipe que joga de maneira mais reativa, que incomoda o adversário na sua maneira de marcar. Eu não tiro os méritos do Chelsea. E eu acho que é a mesma coisa aqui no Brasil, com o Palmeiras na América do Sul. A gente gosta do Atlético Mineiro, que o Cuca levou a campo e que vem performando muito bem também nesse começo de temporada com o Turco Mohamed. A gente gostou daquele Jorge Jesus, do Flamengo de 2019, enfim, a gente gosta de times ofensivos, mas também você pode vencer de maneira defensiva. E dentro dessa proposta, o Palmeiras conseguiu ótimos resultados, não sei se ótimos, né? Resultados excelentes, né? Acima da média. 2 Libertadores não é pouca coisa. Godoy, impressiona, porque o que me impressiona no Abel, claro, ele é muito estudioso, ele é um cara que ele é apaixonado pelo trabalho. Ele ficou 1 ano e meio longe da família, da mulher e dos filhos. É tudo focado somente no trabalho aqui no Palmeiras. Agora, essa personalidade, porque muita gente diz, né? Inclusive quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, o próprio Cuca do Atlético Mineiro recentemente, saíram por cima. Saíram, conquistaram e foram embora. O Abel não. O Abel, ele fica. Ele já conquistou 2 Libertadores, já conquistou a Copa do Brasil, e mesmo assim ele não cava para sair. O Flávio até, foi você, Flávio, que chegou a dizer, mas talvez ele não tenha proposta num programa. Alguém chegou a questionar isso. Mas ele não sai porque ele não tem proposta. Já teve. Ele poderia sair para sondagem do Fenerbahçe. Não devo ter falado isso não, porque eu acho assim, se ele saísse, ele ia arrumar emprego. Claro. Sim. Então, isso impressiona, Godoy, essa personalidade dele de ficar, mesmo sendo vitorioso já por quase 2 anos. Impressionar a mim não impressiona. Entendo que ele ficou porque não recebeu proposta melhor no exterior. Existe um interesse mais comercial do que profissional. Então, se ele
quisesse ficar mais próximo da esposa e se sentir ou morar, residir num país mais seguro, numa situação mais segura, e ele tivesse uma proposta melhor profissionalmente e financeiramente, ele teria ido embora, não ficaria. Se ele renovou... Mas o Fenerbahçe chegou a oferecer mais para ele. O Fenerbahçe e Palmeiras tem que ficar no Palmeiras, para. Mas é euro, é proposta em euro. Não, para. Ele não vai ganhar nada. Ele voltaria daqui para a Europa, ali nos clubes grandes do futebol europeu. E nenhum quis ele, nenhum se interessou por ele. E existe a possibilidade, inclusive, que ele continuando nesse ritmo, de ser cogitado para ser técnico da seleção brasileira. Então, para ele, profissionalmente, é muito melhor ficar aqui ganhando bem, residindo com segurança, vivendo com segurança. O momento dele é muito favorável, com respaldo popular da torcida do Palmeiras. É claro que esse contrato longo vai depender muito de resultado também. Se a maré continuar dessa maneira, ele vai ficar bem e tem uma valorização profissional, terá uma valorização profissional maior ainda e poderá despertar interesse dos grandes clubes da Europa. O Godoy falou em seleção brasileira, Piperno. O Tite já anunciou que depois da Copa ele deixa a seleção brasileira. O Abel passa a ser o favorito? Ele tem chance de ser treinador da seleção brasileira? E outra, será que ele abriria a mão do Palmeiras nesse momento? Porque é um contrato aí até o fim de 2024. Mas eu acho que não negaria a seleção brasileira, né? Bom, então vamos aí por partes. Quando o Palmeiras foi enfrentar o Atlético Mineiro ano passado na Libertadores, eu até cheguei a falar isso, falar que aquele confronto decidiria um monte de coisa, porque o Atlético tinha um time melhor que o Palmeiras, mas também poderia alçar o Abel ao grupo desses candidatos a ser o sucessor do Tite. Não sei se tem que ser automaticamente ele. Para mim, ele ainda não é um técnico pronto. Ele é um técnico em evolução e isso tem sido para mim muito claro, muito nítido. O Abel hoje, ele é um técnico melhor do que era 6 meses atrás, um ano atrás. O time vai ganhando alternativas, ele mexe posicionamento tático sem trocar peças durante o jogo. Essa é uma virtude que ele tem. Ele melhora alguns jogadores que são medianos. A gente estava falando do Rony aqui. Falou que talvez o Rony não jogasse no outro clube. O Bruno falou. Eu também acho que o Rony, ele moldou o Rony para ser uma peça importante nessa forma de jogar. Time de muito contra-ataque e tal. Já que ele não tem um 9 típico, então ele adaptou o time a jogar com aquilo que ele tem. Então eu acho que ele foi muito eficiente nisso. O Oscar falou que no começo que não se impressionava com ele, eu também não, porque assim, veja, eu acho que ele é muito bom para o atual momento do futebol brasileiro, que é muito diferente daquele de 20, 30 anos atrás, com muito mais jogadores aqui, com muito mais talento. Naquele tempo não ia tanta gente para a Europa de uma vez como vai hoje. Então, eu tenho dúvida, por exemplo, se ele pegasse aquele pé de obra lá do time de 96 que o Vanderlei montou no Palmeiras, se ele conseguiria montar um time tão brilhante como aquele. Mas nesse momento em que você não tem esses caras brilhantes, e aí você tem que realmente procurar fortalecer conjunto, tal, eu acho que ele se tornou o cara para esse momento. Mas ele mesmo não sendo favorito, ele ganha uma Libertadores contra 2 clubes que eram muito favoritos contra ele. Acho que tá entre ele e o Cuca para não ficar no muro. Eu até falei num programa recente aí no Bate Pronto, essas escolhas são muito pelo momento. E eu acho que se fosse agora a escolha, no fim do ano pode aparecer mais alguém aí, se dependendo do que acontecer. Tirando essas coisas que fala aí Guardiola, isso aí eu acho que não vem. Colocando mais dentro da nossa realidade. Eu concordo com o Piperno, o Abel, o Cuca, e eu colocaria o Jorge Jesus nessa lista também, de possibilidades. Acho que que serão lembrados pelo presidente da CBF. Eu acho que não vai sair disso. A não ser que apareça alguém esse ano e ganhe tudo e faça uma grande temporada. Acho que fosse para escolher agora, o Tite resolveu sair hoje. Acho que seriam esses 3, os que teriam alguma chance para assumir a seleção. E sobre o Abel, ele realmente, assim, ele não é um revolucionário, ele não é um cara que muda maneira de, assim, a partir dele vai mudar a maneira dos times jogarem, ele é uma referência, não, mas ele é muito eficiente no que ele faz, ele é muito, o Luxemburgo e Felipão, 2 grandes técnicos do Palmeiras, ele é muito mais para Felipão do que para Luxemburgo, e eu acho que por ser jovem ainda e muito determinado, muito convicto, eu acho que isso já está acontecendo, ele vai evoluir na parte ofensiva, eu acho que já está evoluindo.
Aí é um processo meio que o Tite passou também no Corinthians. O Tite, o time que foi campeão do mundo de 2012, brasileiro em 2011, eu gostava mais do brasileiro de 2015, de bola jogada, de futebol apresentado. Eu acho que o Abel tá nesse processo. O time dele 2022 é um time mais agradável de ver jogar do que 2021 ou 2020. 8h58 da noite, break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube, hein? E temos mais de 25 mil pessoas simultâneas, então deixa o seu like, break na Rádio Jovem Pan. Flávio, sobre essa evolução do Abel, que o Piperno falou, o Bruno falou, realmente essa parte ofensiva ele vem mostrando uma evolução. Porque contra o Santos foi um Palmeiras ofensivo durante todo o tempo. Contra o Corinthians, foi um Palmeiras que propôs jogo quando muitos não esperavam. E hoje, mais uma vez. Hoje o Palmeiras fez um excelente primeiro tempo e no segundo foi equilibrado. Mas não é dizer que o Palmeiras se retrancou. Ele teve chances, ele teve contra-ataques. O Abel Ferreira hoje, eu mesmo, fui um crítico do estilo excessivamente defensivo. Sempre falei que achava que o Palmeiras poderia jogar melhor pelos jogadores que tem, pelo material humano que tem. O Abel Ferreira hoje evolui, ele tem mais variações táticas e sabe jogar melhor de uma forma ofensiva? Eu acho que é muito cedo para a gente tirar essas conclusões. A referência aqui foi 2022, 2022 não começou ainda. Campeonato regional não é parâmetro para nada. Qual foi o jogo que ele fez um gol e ficou fechado o tempo inteiro? São Paulo. São Paulo. Isso aí ele fez mesmo. Foi bem claro isso aí. Isso é muito a cara dele, é muito jeito dele. Eu acho que é muito perigoso tomar qualquer referência para o campeonato regional. O campeonato regional é muito pobre, então é muito perigoso. Ei, quer ver uma novidade que tá mudando o jogo? Se liga nessa dica. A Tectoy do Atari do... Isso. Ele está com moral, gostei muito do que disse o Piperno. Para aquilo que nós temos no Brasil hoje, ok, ele está cumprindo bem, está fazendo certo. Mas, gente, sinceramente, falar em seleção brasileira me parece uma sandice. Acho uma coisa assim... Gente do céu, ele vai treinar jogadores que não sabem quem ele é. A seleção brasileira está na Europa. Mas quem é Abel Ferreira? Os caras jogam aqui, quem é o técnico? Os caras não sabem. Você jura por Deus que você vai falar que você acha que os jogadores da seleção brasileira não sabem quem é o Abel Ferreira? Não sabem. Você acha que eles não acompanham o futebol brasileiro? Não, eles Você acha sabem. que eles não veem que o cara é bicampeão da Libertadores? Não é isso. Eles não sabem o trabalho, como é que o cara é, qual é o tipo de treinamento que o cara dá. Ele é completamente desconhecido. É diferente. Mas muitas vezes, eles também não sabiam como era o trabalho do Tite, Flávio. Até aí, muito dirigente também não sabe. Boa parte deles, isso é verdade, boa parte deles trabalhou com o Tite. Boa parte deles. E estavam aqui, trabalhavam aqui e tal. A seleção brasileira hoje, ela não tem a menor ideia do que seja Abel Ferreira. Ele não é conhecido lá. E os caras que ficaram aqui não são jogadores da seleção. Mas se você for pensar assim, o jogador então não conhece estilo de técnico nenhum. Só quem já jogou com ele. Quem na seleção brasileira hoje já jogou com o Tite? Também não sabiam qual era o estilo do Tite. Conhecia. Os caras estavam aqui. Flávio. Os caras estavam aqui. É diferente. O Abel Ferreira ele chegou em 2020. Né? Novembro de 20. Novembro de 2020. Tivemos uma época de pandemia e tal. Ele só trabalhou aqui. Na Europa ele trabalhou no Braga e no PAOK. Não é um técnico internacional, é um técnico local, embora seja português. E não tem. Não, sabe? Como é que ele dá treinamento? Os caras, mas se você for falar assim, os jogadores não sabiam como o Dunga dava treino. Como o Tite Dunga dava não treino. dava treino. Tá bom, então, não conheciam. Eles conheciam o Dunga. E o Dunga aconteceu o quê? Ele teve uma primeira passagem na seleção boa, mais com um cachorro latino e tal do que outra coisa, mais por medo do que por outra coisa, da segunda foi uma vergonha. Esse é o ponto. Isso é um erro que você não pode cometer. Mas você acha então que o jogador tem que conhecer o treinador da seleção brasileira? É bom, né? Mas então ninguém conhecia o Tite. Me diz aí, Claro um que jogador da conhecia. seleção brasileira atual que tinha trabalhado com o Tite antes. Quando o Tite pegou a seleção, vamos ver, Bruno, me ajude nessa 2016. O Renato, o Paulinho... mais? O Fagner, ele trouxe, mas né? vários jogaram aqui contra ele. Vários. Não, ele que O trouxe. Flávio tá falando o seguinte, Mas muita vários gente que foi pra jogaram lá contra tava ele aqui no aqui. Brasil. Tava Sim. O Neymar jogou contra. Agora os caras não têm a menor ideia de quem é o Abel Ferreira. Mas isso O não Abel tem existe. 5 anos de carreira, né? Ainda é Mas muito tudo curto. bem, mas né? não é porque o jogador não conhece o trabalho do treinador que ele não pode ser treinador da seleção Eu acho que brasileira. não pode, não. Eu até Não acho. pode, não. Se o Eu jogador... acho que o Jorge Jesus e o Cuca podem até fazer um trabalho melhor na seleção brasileira. Jorge Jesus, pra mim, também é Agora, outro. Eu o acho uma jogador não precisa loucura. conhecer o trabalho do Abel Ferreira. Não, mas Jorge Jesus também é outra loucura. Então quem seria? 6 meses. Ué, o técnico credenciado hoje é o Cuca. Ou um cara de alto nível, tipo, o Marcelo Bielsa tá fora do mercado? Bielsa. Aí você traz alguma coisa assim. O cara vai falar, opa, um cara grandão numa seleção grandona. A seleção brasileira não é lugar para técnico iniciante.
Calma. O Abel Ferreira, de novo, aquilo que o Perno falou é perfeito. Conseguiu coisas extraordinárias, maravilha. Mas ele ainda é um técnico local. Tanto que ele não teve nenhuma proposta de uma grande potência lá fora, nada. Né? Então, ele é um técnico local, um técnico regional. Ele pode evoluir e chegar no nível alto? Talvez, mas a gente não sabe. É tudo muito cedo. As conquistas do Palmeiras foram conquistas do Palmeiras e acabou. E ninguém tira. Né? Quando os caras, inclusive o Filipão, que ganhou a primeira Libertadores, quando foi para a Europa pegar jogador grandão, foi um absurdo que aconteceu com ele. E o mesmo se aplica ao Luxemburgo, um pouquinho melhor, mas os caras não. É outro mundo, gente. E os caras, a seleção brasileira não é do Brasil, é da Europa. Não tem como, fica uma coisa complicada. De repente chega o Felipe Mas então, Flávio, então nenhum treinador pode assumir a seleção brasileira. Como só não? Treinador europeu. Porque eles não conheciam, ó, ninguém conhecia o trabalho do Tite, ninguém conhecia o trabalho do sim. Dunga. Os caras jogaram contra ele. Dunga não é técnico, mas eles conhecem o Cuca, eles conhecem o Tite, eles trabalharam com os caras aqui, eles jogaram contra os caras, com o Abel Ferreira ninguém jogou contra. Os caras estão todos lá. Não dá, é uma coisa muito louca. Mas aí o problema, Flávio, também é que a lista acaba aí. Sim, Você a falou lista é Tite e muito o Cuca. curta. Isso Tá bom, é verdade. então é o Cuca. Então é o Cuca. Ou então, se é pra que trazer não. um cara de fora, e nada contra, pra mim, se você trouxer o Marcelo Bielsa, eu mudo pro Rio de Janeiro pra ver os treinos, pô. Óbvio. Mas você tem que dar peso. Você tem que dar peso. Não, tudo bem. Eu só tô colocando uma situação. Botar um argentino na Não seleção tem problema brasileira, nenhum. Não tem problema nenhum. Se for. Já tem um monte de... Eu não sou contra gringo na seleção brasileira. Bom, gostaria do Marcelo Gadiardo. Não é o argentino. Não é Galhardo é bom argentino. também. Não é argentino, não. É Marcelo Bielsa. Galhardo é um bom também. Eu gostaria do Marcelo Marcelo Gadiardo. Bielsa. Não é Marcelo Bielsa. É um cara que criou. Tem a rejeição É um muito criador de sistemas. É uma referência mundial. É outra coisa. Gente, mas vocês querem botar argentino, um argentino no comando da Não é o seleção problema. brasileira? Não, eu quero botar um Argentina. cara que tenha nível pra seleção Pode brasileira. chegar Só no isso. ônibus tocando tango, tá fora. Vai tocar samba. Cara. Não tem problema nenhum. Desde que vai tocar fado. E nem fado. Vai tocar fado? Nem Então, fado. Não vai ter. Não, vai ter agora eu acho muito pouco. Só sabe? que não tem Acho que técnico. Você trazer um cara de fora, tem que ser um cara com grandão. Não tem Mas você trazer um técnico cara de nenhum fora porque ele tá enquanto numa minha boa seleção. fase aqui, não tem muito sentido Mas isso. assim, falando o único brasileiro citado até agora foi o Cuca. Tem mais algum, assim? Eu tô perguntando sério mesmo, não tô Mas nem o Cuca ironizando, tá perguntando sendo sério. lembrado Porque ele ganhou ano Não, passado. porque ele não tá trabalhando. Também. Se ele Não, tivesse- mas ele foi lembrado quando ele tava ganhando com o Atlético. Se ele tá no Campeonato Mineiro e já não tivesse mal no Atlético lá, o trabalho com ele tivesse mal, já tava fora. Mas isso vale Renato pro Abel Gaúcho- também. Renato há Gaúcho- Mas seis isso meses- vale há pro 6 Abel meses também. era o Renato. Daqui a 6 meses também Eu pode mesmo mudar. já falei do Renato. Eu mesmo já falei do Renato. Isso. Pelo O que ele Renato tinha apresentado no desapareceu. Grêmio. Mas Só que vai ele se queimou com o trabalho que ele fez no Flamengo. Então, mas isso aí, Vai daqui a depender um de ano, como pode queimar terminar o qualquer ano. um. Sim. O Abel pode ser tricampeão da Libertadores? Pode, ele sabe disputar o campeonato. Mas ele pode cair numa primeira fase. Isso aí é muito, sabe? Eu acho assim, ele não tem tamanho para a seleção brasileira. Acho que não tem. Não tem. Não, eu acho muito Como pouco. terminar? Muito pouco. Tem que ter o respaldo popular. Essa temporada vai dizer muito sobre o que é. Mas mesmo assim, eu acho que é muito pouco. Acho que o cara para a seleção brasileira tem que ser. E aí, eu prefiro um Cuca, que é um cara que todo mundo sabe quem é, que todo mundo conhece, que os jogadores sabem quem é, do que um treinador que é desconhecido até dos próprios jogadores. É complicado isso. Aí eu não estou discutindo quem é melhor ou quem é pior. Eu acho o Cuca melhor, mas quem é melhor ou quem é pior? Aí eu acho o Abel. Beleza, o argumento tem 2 títulos de Libertadores. Tudo bem, tá tudo certo. Só que eu acho que você precisa, no mínimo, que os jogadores que vão jogar a Copa saibam quem é o treinador deles. E eles não sabem. Os jogadores brasileiros não têm a menor ideia do trabalho, como é que funciona. E não estou dizendo que é ruim ou que é bom, só que não conhece. Se fosse uma seleção brasileira do Brasil, era mais fácil. Mas é uma seleção brasileira que não tem jogador brasileiro. Só tem jogador que atua fora.